Boa noite, queridos. Estamos aqui com mais um... Vem quem quer. Eu falo pro Fernando... Ele joga a bomba pra mim. Eu jogo pro Fernando porque eu, geralmente eu vou falar vai quem quer. Vem que tem. Vem que tem. Então eu já jogo pro Fernandão. Pode ver que eu parei... E eu também, né? Mas depois a gente destrava, né? Vamos pensar. O que é? O Tico e o Teco rodou ali. Mas enfim, voltou. Voltamos. É isso aí. Estamos aí. Queridos, e vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, meu velho? Vamos. Nós estamos aqui, queridos, com o The Brothers. Eita, né? Na verdade, agora é o sertanejo Rafa Silva. É o sertanejo mais carismático do ABC. Gente boa demais. Cara, cantar muito, pode cantar muito, pode chamar o show dele. Contrata vale a pena. Ele anima mesmo. Pra caramba. Inclusive teve um enterro que ele fez o cara levantar pra dançar. O rastapé foi danado. Foi danado. O nosso aí, o nosso é o Vem Quem Quer. É isso aí. O nosso podcast... que realmente, se você quiser vir, é só ligar. Você vem, não tem essa, não tem onda. É isso aí. Tá? E é gravado aonde? Na Belga Produções. Estúdio Belga de Produções. Estúdio Belga de Produções. Nós fazemos o que mesmo? Vixe, cara, a gente faz bastante coisa, hein? Bastante coisa. Podcasts. Tem lugar pra você ensaiar com a sua banda. Tem professor de bateria aqui. Tem mídia social. Tem jingles. Tem... Se você precisar de vídeo... Tem aí. É isso. Vídeo e também... E profissional, não é uma coisa... Não, é profissional. Estamos também com a Snake Shirts. Cara, umas camisas muito loucas, tá? Vale a pena. Qualidade nota 10. Eles são fera. Vamos depois deixar um sorteio aqui de camisetas para vocês. Sim. Tá bom? E não podemos deixar de falar do The Brothers. The Brothers... Restaurante nota 10, comidinha nota 10, aquela comida feita em casa, entendeu? Gosto. Você come aqui e morre na sua casa. Exatamente. Comida caseira. Eu como bastante, se eu tô falando é porque eu já provei, tá? Isso não é merchan não, isso é real. E The Brothers pertence a quem? Quem? É o meu brother Fernando, caramba. Rapaz, eu vou falar mal, sou besta. Entendeu? Aqui, deixa pra lá, né? Quartas e sábado, feijoada com pururuca, ó, delícia, cara. Boa, e outra, não é feijoada ralada, não. É feijoada power. Tem carne mesmo. Power, com carne. Perfeito, queridos? E vamos lá, hoje nós vamos conversar com um brother que pode te ajudar muito, tá? Pode nos ajudar também. E nos ajudar também. Você tem sua empresa, suas mídias sociais e tudo mais. Você quer dar uma alavancada? Você vai falar com quem? Com Arnon. Arnon, prazer, Arnon. Como é que você tá, meu velho? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina. Eu tô bem feliz de estar participando aqui do podcast. Eu já conheço o podcast de vocês, sensacional. Que bom. Arnon, fala um pouquinho onde você nasceu. Conta um pouco da sua história. Fez. Conta um pouco, fala de você. Fala que eu te escuto. Vamos lá. Eu sou do Maranhão. Meus pais vieram pra cá, né? Meu irmão veio, depois meus pais vieram. E São Paulo é um sonho, né? Para os nordestinos. Sim. Só que no meu caso, não. No meu caso, eu não queria vir. E todo mundo eu fiquei. Lá tava gostoso, né? Tava bom. E o tempo lá também é gostoso. Né? Só que aí eu tive... comecei a... Minha mãe, ela sempre prezou muito a educação, né? O pessoal no Nordeste preza muito a educação, né? Porque lá eles se veem muito como... Não temos oportunidade. Então, nós temos que estudar, temos que nos esforçar muito para nós criarmos nossa oportunidade. Perfeito. E aí, porventura, aí no terceiro ano, 17 anos, estava rapazinho, né? E tirei uma nota vermelha. A minha mãe soube que eu tinha tirado uma nota vermelha, foi me buscar e estou aqui em São Paulo há 17 anos. Cara, se fosse minha mãe, eu tava na roça, porque o que eu tirei de nota vermelha, meu boletim era dessa cor, assim, ó. Inteiro, cara, de cima pra baixo. Nossa, era triste. Se nota vermelha fosse motivo pra... Isso, eu tava esfolado já. Uma nota vermelha, você acredita? Não, o meu foi um monte. Uma vez eu fiz uma sacanagem, desculpa, eu vou ter que falar, porque eu tirei C-. Pô, C-, é D, né, cara? É demais. Aí não, eu fiz um B no C. Ficou horrível, mas eu fiz o B, pus. E no menos eu pus um tracinho. Mais? B mais é A, cara. É A. Pensando o quê? Aí minha mãe não é boba, ela olhou assim. Sou brasileiro. Você que nota é essa? Ela já perguntou que nota é essa. Eu falei, B mais, mãe. B mais é quase A.
Tá bom, amanhã vamos lá na sua escola. Pra Isso quê, é isso mãe? mesmo. Só pra Só pra conferir, ver, né? se B mais, se né? esse B é mais mesmo, o que é. Você é um C Ou menos. se é. Aí, velho, eu chorando confessei, porque eu não ia deixar Não, chegar manhã, lá, eu ia me lascar amanhã. E aí, tome lapada de noite com o pai. Já que é pra falar esse negócio de Fala, escola, vamos fala. lá, né? Cara, minha letra é muito parecida com a letra da minha mãe. Eu tô falando que é muito parecida, que é muito parecida mesmo, sabe? Pra você ter uma ideia, uma vez eu tomei uma advertência e tinha que assinar. A mãe tinha que assinar a Sim. advertência, né? Geralmente era assim. Quem que assinou? Você? Eu assinei. A letra igual, né? Na reunião, cara, a professora mostrou lá e tal. A minha mãe falou assim, me xingou. Claro. Seu filho, né? Filho da mãe. Da mãe. Ela falou assim, ó, só teve uma coisa que eu não fiz pra ela saber que não tinha sido ela, porque ela não sabia se tinha sido ela ou não. Caramba. Caraca, a sua mãe achou Ela que falou ela assim, tinha... pra você cara- ver como que é o cara- parecido o cara- o negócio. Esse- Ela falou assim, eu tinha certeza, parecia que... Caveado, Mas eu não pô. lembrei de eu assinar e nada e não sei o quê. Ela faz... Minha mãe chama Claudilene. E o tipo do C que ela faz, com a letra de mão, e ela coloca um pinguinho. Você esqueceu o E pingo. eu não tem pingo no C. Né? Mas ela e põe ela um pinguinho. coloca. E se não fosse isso, tinha passado batido. Caralho. Sei, eu não tenho pingo no C. Caramba, né, velho? Foi Não existe isso. detalhezinho. Que eu esqueci, cara. Nunca mais esqueci depois dessa. O resto foi tudo com pingo, né? Sempre. Sempre, né? Mas e aí? Aí você veio pra cá. Desculpa, velho. Aí eu cheguei aqui, já me assustei, né? São Paulo é enorme, né? Então... É louco, o negócio é punk. E aí eu perdi o ano, porque tive que sair antes de finalizar. Aí fui e fiz o terceiro ano aqui de novo, que era o último ano. Coincidentemente foi muito fácil, porque as pessoas, elas... acho que São Paulo é a cidade que tem o melhor estudo, né? A melhor educação no Brasil, acredito, não tenho certeza. Mas, o ensino no Nordeste é muito bom. E eu sempre fui muito observador. Então eu observei o quê? Que na verdade não é um ensino. É o interesse de quem está aprendendo. Exatamente. Então Sempre, é a cultura. Porque lá quando a criança, a criança, ela já, desde sempre, ela já tem aquela ansiedade para começar na escola, para aprender. Uhum. Lá tem uma disputa muito grande. Uhum. Tinha, né? Agora eu não sei mais. Agora é o celular, YouTube, internet, né? Desviou muito. Mas na época, todo mundo queria ser o melhor da sala. Nossa. E aí aqui foi muito fácil, porque aqui em São Paulo, as pessoas, elas... aquela coisa, lá a média era 7, aqui era 5. E aí que eles tinham um ditado que era 5 é 10. Tirei 5, Já era, passei, passou, né? já era. 5 passou, exatamente. Então, assim, foi muito fácil. Aí eu tive algumas... vendo a influência dos meus irmãos, né? Meus irmãos já trabalhavam aqui, eu vi a independência dele. Por isso que eu falo que as pessoas, elas... É muito bom quando elas têm em quem se inspirar, em quem se influenciar. E aí eu queria trabalhar porque eu via meus irmãos trabalhando. Meus irmãos eram independentes, né? E eu queria trabalhar. Então eu estudava de manhã, acabei arrumando um emprego em uma gráfica à noite. Fiquei um mês, mais ou menos, 1 mês e meio. Não consegui porque eu ficava dormindo na escola. Puxou um pouquinho. E aí minha mãe me obrigou também, né? Então eu tive que terminar o terceiro ano para começar a trabalhar. Tive esse privilégio também por ser o filho mais novo, né? Então Sim. meus irmãos, eles não tiveram essa oportunidade. Eu já tive pela essa questão de ser o mais novo. E aí o meu primeiro emprego foi no ABC, em Santo André. Eu fui com um primo meu em uma entrevista de emprego. E é muito legal essa história, porque eu não queria arrumar um emprego. Eu fui de bermuda e chinelo. Quer dizer, você só foi pra De acompanhar. regata, eu só fui acompanhar. Você foi pra passear, a Caramba. verdade é essa. E eu não tinha completado ainda, né? Eu faltava acho que 1 mês, mais ou menos, pra terminar o terceiro ano. E aí a gerente fez a entrevista com o meu primo e depois ela me perguntou se eu não queria fazer a entrevista também. Aí eu falei pra ela, não, mas eu ainda tô na escola, que não sei o que. Ela foi, não, mas vamos fazer, depois você deixa aqui a ficha qualquer coisa, né? Uhum. Fiz a ficha, surpresa. Te chamou e Me não chamou chamou. o primo. Não chamou o primo. Pô, Nossa, o cara foi aprovado e eu... Você acredita? Coitado do primo. E aí ela foi e falou, não, a gente vai esperar você terminar, porque pra entrar lá tinha que ter o terceiro ano completo, finalizado, tá? O ensino médio, né? E aí eu finalizei e consegui meu primeiro emprego. Trabalhei, era aqui no shopping ABC, antigo Fazia o MAP. quê? Fazia o quê? Ah, Eu era garçom. Eu lembro do antigo MAP. Pô. Mas já era shopping ABC, quando eu já era trabalhei, shopping, já era shopping shopping. ABC. E aí eu, Rapaz, que é novo. era a Galeria MAP, né? Rapaz, Não, é novo, mas cara. isso aí Mas há tinha 16 anos atrás. Não, cara, mas só que o Não, mapa mas o você MAP não é tem bem ideia, mais velho. velho. É. É bem mais velho. Cara, eu nem O MAP acredito. o que MAP já é faz pra 16. nós. É isso mesmo, é isso mesmo.
É que chegavam muitos clientes, né? E, não, antigo MAP, os clientes que sempre até hoje, os mesmos, até né? hoje. Até hoje o pessoal fala. Alguém pergunta, eu falo, cara, o antigo MAP. Qual shopping? Antigo MAP, não tem essa. Tá, vai tranquilo. Isso eu falo pros velhinhos, tá? Os mais novos nem sabem o que é MAP. Os mais novos nem sabem o que é MAP. E aí, eu sempre tive aquela coisa de... Eu sempre fui competitivo, vamos dizer. Então, eu queria ser bom no que eu fazia. Eu sempre quis ser bom no que eu fazia. E eu era garçom. Então, eu sempre gostei muito de... Eu nunca gostei de... Assim, eu não recebia ruim. Mas, assim, eu me envergonhava de ser chamado a atenção. Tá. Então, eu sempre procurava fazer da melhor forma possível. Exato. Pra mim era vergonhoso. Mas eu acredito que culturalmente isso, né? Então... Sim. Então, eu me esforçava muito porque eu tinha um supervisor que ele não gostava de mim. Não, olha. Só que ele me respeitava como funcionário, como garçom. E ele falava isso pra mim. Uma vez eu tava muito mal, eu não lembro porquê, mas eu tava muito mal. E esse cara, ele me dobrou totalmente a visão que eu tinha sobre ele. Porque ele me chamou pra conversar. Cara, eu chorei muito, porque eu era emotivo. Ou sou emotivo, né? Ah, você não é mais? E aí ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não vou dizer que eu gosto de você, porque se eu estiver dizendo isso, eu sou hipócrita. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Enquanto eu estiver pegando no seu pé, é porque eu quero que você faça parte da minha equipe, porque você é bom pra minha equipe. Agora, a partir do momento onde você fizer as coisas erradas, da forma que não devem ser feitas, e eu era um moleque, né? Eu tinha 18 anos, tinha acabado de completar 18 anos. Da forma que você estiver fazendo eu não falar nada, e for uma forma que não esteja de acordo com o que tem que ser feito, aí você pode ter certeza que eu desisti de você e não quero mais você comigo. Cara, isso aí pra mim, olha, faz 16 anos, eu lembro até hoje. Não esquece. Ele era supervisor, ele foi promovido para... Ele era supervisor de garçom, né? Foi promovido para gerente em um outro restaurante da mesma rede. Sim. Me convidou para me ser o supervisor da equipe dele. Sim. Oh. Eu não aceitei porque era em Campinas, né? Sim. Um pouquinho longe. Mas aí 11 meses depois não, né? Eu fiquei 11 meses nesse restaurante, nesse percurso eu atendi um cliente que ele era lá de Minas Gerais, Pouso Alegre. Tá. E aí ele estava fazendo pesquisa aqui em São Paulo porque ele queria abrir um restaurante lá. E aí eu tive o privilégio de atender a mesa dele e aí eu fui convidado para ser chefe de garçom em Minas. Caramba. Aí pra Minas foi? Aí eu fui para Minas. Top. Cara, foi a melhor experiência que eu já tive na vida. Por quê? Eu acredito que quando você é obrigado a melhorar, você melhora. Quando você tem aquele conforto de não, estou aqui, tá tudo bem, você não evolui. Cara, você não tem noção. Eu fui ser garçom. Eu tinha completado 19 anos já. Com 19 anos, eu fui gerenciar garçom lá em Minas. Que a minha idade, os caras tinham só de experiência como garçom. Nossa. Caraca, e aí a pergunta que eu ouvia dos caras era: você é chefe de garçom, quantos anos você tem de experiência na área? Porque eu era muito novinho. E se eu falasse quantos anos? Imagina 11 meses. Bom, eu nasci... Não tem nenhum ano. Eu nasci como garçom. Nasci garçom. E aí, eu não sabia o que falar. Eu tinha muita dificuldade para gerenciar esses garçons. Todos eram muito antigos. Todos. Pra eles... Foi uma afronta. Só que o cara, ele queria levar o padrão de atendimento daqui de São Paulo pra lá, porque ele queria um restaurante diferenciado. Sim. Então eu ajudei a dar nome pra prato, eu ajudei a criar o padrão de atendimento, eu fiz parte antes de ele inaugurar o restaurante, eu já estava na equipe. E os garçons não. Primeiro ele contratou os chefes, né, que eram 4 chefes, pra depois ele contratar os garçons. E aí eu tinha uma gerente que... Ela era uma pessoa muito experiente, que ela tinha trabalhado, sempre ela trabalhou na área de gerenciamento de pessoas. Ela falou assim: olha, Arnon, quando eles te perguntarem, você não precisa responder e nem ficar quieto. Fala assim: eu tenho tempo suficiente para ser chefe de garçom. Acabou. Cara, isso ali pra mim foi uma virada de chave. Eu falei, realmente. Só que eu sempre gostei muito de fazer parte da equipe. Eu nunca fui chefe. Tá todo mundo junto. Isso. Então, assim, diferente dos outros chefes de garçom, eu fazia a mesma coisa que os garçons. Perfeito. Eu tinha funções a mais, mas eu era um garçom. Eu era um garçom que tinha funções a mais. Então, os garçons admiravam muito isso. E aí, no final das contas, eu acabei ganhando o respeito deles, né? Sim, que isso foi... que é o mais importante, né? O verdadeiro líder, ele tá ali pra servir, né? Cara, o pessoal...
foi uma experiência surreal. Foi a melhor experiência que eu já tive na vida, porque isso aí me obrigou a amadurecer. Imagina, 19 anos, era um moleque. 19 anos era um moleque. E isso fez com que eu aprendesse. Aí aconteceu alguns problemas familiares, né? Eu tinha uma namorada aqui e tal, e aí por alguns motivos, eu tive que voltar para São Paulo. Aí eu saí de lá, voltei para São Paulo, e aí São Paulo, mais uma vez, trocar de emprego. Aí fui ser vendedor. Aí trabalhei em vendas, né? Trabalhei em algumas lojas, trabalhei em loja de alfaiataria e tal. Eu trabalhei em uma loja de alfaiataria que eu fui mandado embora, porque o gerente, ele se sentiu... Segundo a namorada dele, que é a namorada dele que me indicou na loja, porque ela já tinha sido minha gerente, né? Ela me indicou. Já te conhecia, isso. Já sabia como era. E aí, no primeiro mês, nessa loja de alfaiataria, eu fui o vendedor que mais vendeu na loja. E eu não sabia nada de alfaiataria. Mas eu sabia trabalhar com pessoas. E sabia vender também. Porque nesse restaurante que eu trabalhei em Minas, a gente tinha algumas cervejas bem caras que você tinha que vender. Cara, eu ganhei um kit, assim, ó, de uma garrafa que vem, acho que vem todas as garrafas lá do Jack Daniel. Tá, top. E me roubaram essa garrafa. Eita. E aí, nós tínhamos que vender, salvo engano, acho que era 98 garrafas, alguma coisa assim. Eu vendi tipo 90. Top. Mais de 100 reais a garrafa. Bom. E aí, então, assim, eu sempre tive uma facilidade pra vender. E aí vender, você pode vender qualquer coisa, é vender. E aí eu fui o vendedor que mais vendeu, e aí tinha que uma pessoa ia ser promovida pra subgerente na loja. E aí o supervisor, né, da loja queria que eu fosse promovido. Eu não tinha maturidade, eu vou ser sincero, para trabalhar em loja como supervisor, porque eu nunca tinha sido nem gerente, nem vendedor responsável, mas as lojas têm esse problema. Às vezes ele vê um bom vendedor, ele acha que aquele bom vendedor tem capacidade de ser um gerente. E às vezes não é assim. E aí o gerente, ele acabou entrando em descontentamento com o supervisor, e aí o gerente me mandou embora por causa disso. Eu fiquei 1 mês e meio, mais ou menos. Aí fui para uma outra loja, né? Que é uma loja que eu fiquei bastante tempo. Fiquei 6 anos. Aí, que era uma loja de sapato masculino. Nesses 6 anos também eu fiquei 1 ano, fui promovido para vendedor responsável, aí depois fui para outro shopping. Aí rodei em alguns shoppings, né, que tem a loja, eram 49 lojas. Nossa. E aí eu ia trabalhando na Área Franco, Shopping Paulista. Então eu conheci muitas pessoas, conheci muito perfil de pessoas, que isso é muito bom. Isso é ótimo. Aí trabalhei como segurança também antes, né? E aí eu saí dessa empresa porque eu passei no concurso público da Polícia Militar de São Paulo. Aí fiquei 6 anos como policial. Você foi policial, velho? Fui policial. Caraca. Eu estou policial ainda. Você é policial? Sou policial. Esconde. Guarda que o guarda chegou. Guarda que o guarda chegou. E aí eu estou afastado, né? Tá. Eu tenho um policial que era meu motorista. Tá. E aí ele teve alguns problemas familiares. E a polícia, assim, quando você... Hoje eu já tenho bastante tempo, tenho 6 anos de polícia, né? Militar, né? Polícia Militar. Tá. E eu tenho 6 anos, então assim, eu tenho algumas regalias. Por exemplo, eu estou afastado há 2 anos. É um afastamento sem remuneração, que a gente chama de licença sem vencimentos. Esse meu amigo, que era o meu motorista da minha turma também, inclusive a gente tem contato até hoje, ele é um amigo, uma pessoa muito querida por mim. Ele teve um problema familiar e ele precisou de ajuda da polícia para cuidar dessa pessoa da família dele. Só que nós não tínhamos ainda 2 anos de polícia. Tá. E aí ele não conseguiu pegar a licença para tratamento familiar, nada, e aí pediu para trocar horário, não ajudaram em nada, não ajudaram mesmo. E aí ele pediu baixa porque ele não ia deixar a família dele desamparada, né? Entendi. E aí eu me comovo muito com as coisas que acontecem com pessoas próximas. E aí eu pensei, poxa, e se fosse comigo? Ia ser a mesma coisa. Entendeu? Ou seja, nós nos empenhamos em fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, ajudar com o que é necessário, mas quando nós precisamos de ajuda, estamos desamparados. Porque quando você entra na polícia, você imagina que qualquer coisa que eu precisar, a polícia vai me ajudar. Aqui nós somos uma legião de irmãos. E não é, né? Às vezes não é não, viu? A gente se engana. E aí isso me descontentou com a polícia, né? Passou-se o tempo e ele entrou na parte do marketing digital. Tá. E aí ele ficou durante 1 ano, mais ou menos, falando, poxa, vem aqui, olha isso, olha o resultado, olha como... aqui, porque eu já fiquei com ele uma vez, nós ficamos 36 horas na delegacia apresentando uma ocorrência. Imagina, 36 horas seguidas. E aí ele falou, cara, olha quanto que eu estou ganhando
trabalhando em casa. Eu fico perto da minha família. Exatamente. Com o marketing digital. Outro estilo de Exatamente. vida. Não, é outra coisa. E aí, quando você entra na polícia, você se fecha para o mundo. Você vive polícia. E aí ele durante um ano tentou me trazer para a área do marketing digital, não conseguia, ele falou, vou fazer um almoço em casa, vem aí, tal, com a família. E a gente sempre manteve contato, Sim. né? Fui na casa dele, e aí quando chegou lá, ele abriu o computador dele e ele começou a me mostrar sobre como que funcionava o tráfego, como que funcionavam os anúncios, como que você ajudava o seu cliente a vender através desses anúncios. E assim, eu fiquei uma coisa tipo... Sabe quando você olha e fala assim, caraca, isso é muito legal. E aí eu comecei a pesquisar sobre tráfego. E ele falou assim, olha, faz o seguinte, lê lá a central de ajuda do Facebook, porque, lá é um manual. Qualquer coisa que você for mexer, por exemplo, poxa, não sei mexer no celular. Tem um manual do celular. Lá você aprende tudo sobre o seu celular. Perfeito. Eu preciso mexer no meu... Ninguém lê o manual do micro-ondas. Não lembro. Cara, ninguém lá lê, tem acho que o manual de nada. Mesmo porque só tem botão, então a negada fala... mas é tanta função no botão. Exatamente. E no botão do micro-ondas eu uso que é o de ligar lá e eu fico apertando várias vezes até dar o tempo que eu quero. Dá 30 segundos, mais 30, já era. Cara, e eu lia, e aí eu estava trabalhando interno, eu estava trabalhando no batalhão, então eu tinha bastante tempo lá, que eu trabalhava com um computador, né, em uma sala de monitoramento, e eu ficava lendo a central de ajuda do Facebook. E, cara, eu lia aquilo e eu ficava maravilhado. Falei, caraca. E aí abriu um curso, né? Que era esse mesmo que ele fazia. Eu acabei entrando no curso. Quando eu fui olhar, eu fui conhecer as ferramentas por dentro, né? Porque ali eu sabia tudo na teoria lendo, né? Eu não tinha visto a ferramenta por dentro. E aí eu falei, é isso que eu quero. Vou embarcar. Aí você foi de tráfico pra tráfego. Exatamente. Não, e é muito legal, porque quando o pessoal perguntava na polícia o que eu estava estudando, eu falava, não, eu estou estudando fazer tráfego. Aí o pessoal, é o quê? Cara, é isso aí. E aí foi quando começou minha carreira. E assim, foi uma... É que eu sempre levei em consideração as coisas, faça o que você gosta e você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu acredito muito nessa frase. É real. Eu acredito muito nisso. Então, assim, os meus clientes falam que eles sentem isso, que pra mim é muito importante. Quando eu estou com eles, quando eu estou conversando, quando eu estou passando alguma informação pra eles, eles sentem que eu gosto do que eu faço. E isso é muito bom. E você ouvir isso do seu cliente é muito bom. E aí estamos aí peguei 3 meses, né, de licença, peguei depois mais 1 mês de férias, e aí essa é a licença premium, né, que a gente chama. E aí agora mais 2 anos, que inclusive acaba em agosto. Tá acabando. Acaba agora. Acaba em agosto. E quais são os planos? Isso. E aí eu não tenho plano de voltar mais. Certo. Muito pelo contrário, eu estou montando um curso, onde esse curso vai ser exclusivo para policiais militares. Pô, legal. Porque o policial militar, ele trabalha na sua carga horária 12/36, né? Um dia sim, um dia não. E no outro dia, ou ele vai para um bico, ou ele vai fazer uma escala extra na própria polícia lá, que é as delegadas lá no Brás, DGEM, né? E, qualidade zero de vida. Eu já vi policiais perderem seu casamento porque ele precisa trabalhar muito todos os dias para manter a família. Só que aí a mulher chega uma hora onde fala, pô, não tenho marido, meus filhos não têm pai. E separa. Porque, na verdade, ele tem uma carga muito pesada. Né? Exatamente. E normalmente, realmente, os policiais tem o dia na base, né? E o outro dia que ele faz bico, realmente. Exatamente. Seguranças, alguma coisa assim. E esse curso vai ser voltado para a sua área. É isso. Aí eu tô querendo trazer duas coisas. Eu estou trazendo a parte do marketing digital, que é a porta de entrada para a porta de entrada para o marketing digital, na verdade, é o tráfego pago. Quando a gente fala de tráfego pago, o tráfego pago ele não é marketing. O tráfego pago, ele você colocar dinheiro lá para sua marca aparecer. Sim. O marketing é o quê? O marketing não é sobre produto, o marketing é sobre pessoas. Então, quando a gente fala assim, marketing digital, o que é marketing? Marketing é você fazer um estudo daquele grupo de pessoas que você quer atingir e descobrir qual que é a melhor forma de você abordar e passar sobre o que você quer para aquelas pessoas de forma que ela entenda e que ela se interesse no seu produto. Isso é o marketing. Seja através aqui do nosso televisor, seja através de banner. Aí quando a gente traz marketing digital, o que é? É tudo que o marketing faz,
Só que ao invés de ser físico, é digital. Vai ser digital. É a mesma coisa. Exato. E as pessoas, elas simplificam dizendo que o marketing digital é tráfego pago. Não é. Não é. Tráfego Tá pago faz parte do marketing É uma digital. ferramenta. É uma ferramenta do marketing digital. Mas não é marketing digital. Certo. E você já tem onde gravar isso aí? Você já gravou? Não, ainda não gravei. Não? Eu Só estou aproveitando, montando. tem um estúdio chamado Belga Produções. Não sei se você não. já ouviu falar. Não, eu ouvi. Fazem gravação. Eu ouvi falando que tem a parte onde faz a locação Também. para Sim. fazer a gravação. Exato. Então, e aí Exatamente. eu já fiquei pensando nisso. Exatamente. Eu conheço os caras. São 2 picaretas. E tem mais um que não aparece, mas, né? A nossa Jéssica. Que é amor. Mas, assim, cara, curso hoje é o caminho mais curto para você poder realmente chegar no seu objetivo. Né? É o mesmo lance do manual. Não adianta nada você entrar numa área e não ter nada sobre aquilo, entendeu? É só botão, não. Você sabendo como operar o negócio, como fazer o negócio, você voa. Exatamente. Você voa. Não Exatamente. tem, entendeu? Então, curso é o melhor caminho para as pessoas E poderem... tá em alta, né? E sempre, Eu não tô falando que tá em alta Curso. porque tá massificado. Não, tá em alta porque é um negócio bom. É bom. Porque se fosse ruim, ia dar aquele boom e depois ia cair. declinar. Entende? Mas, pô, eu comprei muito curso online. Bastante. Curso, Eu tenho bastante coisa. eu sou programador da época do Onça, então a gente programava em DOS, né? Usava o Clipper e tudo mais. MS-DOS. MS-DOS, caramba. E entrou os programas visuais, né? Em Windows e tudo mais. E fui fazer um curso de Visual Basic. Uhum. Até então, eu pensava assim, olha, isso não vai rolar porque é coisa para usuário comum, não é para técnico, né? A hora que eu vi o que o Visual Basic fazia, É incrível, né? eu falei, cara, tô dentro. Então, entendeu? Curso é a melhor você, coisa. Você olha aquilo e fala assim, caraca, é pra mim. E a sua cabeça começa a girar, né? Exatamente. Pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. E aí você vai com certeza, não fica batendo cabeça. E eu tenho, Brasa, eu tenho uma coisa que eu acredito muito, que é quando você quer fazer algo, faça algo para transformar a vida das pessoas. Perfeito. Isso aí, meu, é surreal. Volta. Quanto mais pessoas você ajuda, mais resultado e mais sucesso você tem. Quanto mais você pensa no resultado financeiro somente, mais penoso é o negócio, mais difícil o negócio é, cara. Exatamente. Mas quando você realmente pensa, putz, isso aqui vai mudar a vida de alguém, o negócio flui naturalmente. Exatamente. Flui naturalmente. Os meus clientes, eu pergunto isso. Quando eu vou e eu dou consultorias também, né? Eu não faço só a parte do marketing digital, mas eu também presto consultorias. Perfeito. E nas consultorias, sempre quando alguém vem me trazer algumas questões, porque qual que é a maior dor das pessoas quando entram no mercado digital? Seja para vender um produto ou um serviço, o que eu preciso fazer para ter sucesso? E aí eu pergunto para as pessoas, tá, qual que é o objetivo do seu produto? E a pessoa vai e não sabe responder. Entendeu? E eu falo, quando você não sabe responder qual que é o objetivo do seu produto, como que você não acredita no seu produto? Como que você quer que as pessoas acreditem em você se você não acredita no seu produto? Então, busque um objetivo. O que eu quero transformar? O que o meu produto transforma na vida da pessoa? O meu produto, ele vai fazer com que as pessoas se sintam melhor. O meu produto, ele vai fazer com que a autoestima da pessoa melhore. Então, o que eu busco? Eu não vendo um produto. Eu vendo uma melhoria na autoestima. Entendeu? Aí você tem um resultado muito mais fácil. Mas às vezes eu acho que... objetivo. Desculpa interromper. Mas às vezes eu acho que não é só esse o ponto, né? Eu creio que quando as pessoas deixam Porque assim, ó, quem te procura, os seus clientes, está começando um negócio ou eles já estão no mercado? Então, essa questão aqui é quando eles estão começando. O cliente, quando ele está no mercado, ele vem por 2 vertentes. A primeira vertente, eu estou vendendo e eu quero vender mais. Aí, ok. Ele quer dar um up. Ele quer escalar. Uhum. O que faz a escala? A escala, se o cara já está vendendo, ele tem um bom produto. Sim. Ele tem uma boa oferta. E ele sabe vender. Entendeu? Então, assim, o que você precisa para vender no digital? Você precisa ter um bom produto, uma boa oferta e uma boa apresentação. E as pessoas confundem. Falam assim, eu tenho que ter uma boa oferta, então eu tenho que ter uma promoção, ou eu tenho que ter um preço baixo. Não. Preço baixo não é oferta. Uhum. Oferta é o que você entrega como experiência. Então, o que eu oferto para o meu cliente como experiência? Se você já tem isso, se você já vende, aí você vai e coloca o tráfego pago.
E aí o tráfego pago te escala. Por quê? Porque o tráfego pago, vamos supor que você... eu consigo alcançar 1.000 pessoas por mês. E eu estou vendendo 100 mil reais. Eu quero alcançar 2.000 pessoas para me vender pelo menos 150 mil. Eu vou escalar. Como que eu faço para mais pessoas me ver? Aí vem o tráfego pago. Sim. Por quê? O tráfego pago ele vai te mostrar para a pessoa certa que ela tem interesse no seu produto quando ela está procurando o seu produto. Top. Então imagina você mostrar o seu produto para a pessoa na hora certa, na hora que ela quer. A pessoa certa, o produto certo, na hora certa. O algoritmo faz muito bem isso. Né? Entendeu? Exatamente. Mas isso é um produto bom. O algoritmo, né? O algoritmo. Não, isso é assim, é óbvio que tem alguém por trás do algoritmo. Óbvio que seria eu escutei, como eu tô meio caquético, eu escutei o político. Eu falei que o Fernando tá falando, desculpa, né? Pessoal, desculpa. Não, porque assim, é quase que... É óbvio que ele ouve a gente, né? Eu tô falando do nosso celular. É surreal. Isso é louco. Mas também quando você faz uma pesquisa, cara, chove de coisa da mesma coisa que você tá vendo. Isso é excelente para vendas. Então, isso é top, sim. né? Isso é sensacional. De primeira. Então, cara, a gente tava na parte que o cara ou vem para escalar ou vem para começar a vender. Aí que tá. Quando a pessoa tá com um produto lá, X produto, seja ele qual for, produto ou serviço, né? Que a gente pode vender tudo isso, né? A pessoa tá... Cara, não sei o que eu faço, eu tô meio que enforcado. Ele vai precisar do quê? Ele quer fazer e quer resultado. Exatamente. Sabe? Então, tipo, aí que tá, que entra a sua mentoria, que você falou que você também faz mentoria. Que isso é um trabalho sensacional, cara. Né? Porque a pessoa, às vezes, ela tá lá, ela não sabe nem o que ela precisa fazer. E ela fala assim, eu quero ser visto. Tá, você tá sendo visto, e agora? Não, e o pior, sabe o que é? Que às vezes a pessoa ela nem precisa investir em tráfego para ela vender mais. Você sabia disso? Às vezes ela não sabe o que fazer. E às vezes você tá conversando aqui, o cliente ele está te falando sobre quais são as suas dificuldades. E aí você pega um estalo e fala assim, faz isso aqui. E a pessoa faz e resolve o problema. Tem um resultado. Eu já dei consultoria para donos de agência, onde eles estavam com problemas para... Isso aqui era um cliente, era uma agência que ele fazia tráfego para facas de churrasco. E o cara, ele tava anunciando, mas ele não conseguia vender. Ele queria, qual que era o objetivo dele? Ele queria diminuir o CPA, que é o custo por aquisição de venda, e aumentar o ticket. Ele queria ultrapassar aquele ticket, só que ele não estava fazendo. Quando eu fui analisar as campanhas dele, eu vi que ele estava anunciando um monte de campanhas separadas para o mesmo público. Então ali ele competia, ele mesmo competia com ele mesmo. Então assim, por isso que o custo dele era tão caro. Então eu falei, o quê? Vamos fazer o seguinte, pausa todas essas campanhas, deixa só essa aqui, que é a que tá com o melhor resultado, vamos jogar a verba das outras para ela, cá. E aí deixa faltar. Fez nada, só isso. E aí a gente conseguiu diminuir o custo por aquisição, que era o que ele queria, e aumentar o ticket. Top. Entendeu? E assim, coisa simples, sabe? E isso era para um gestor de tráfego. Então, assim, eu não estava prestando consultoria para o empresário, eu estava prestando consultoria para o gestor de tráfego. Então, quando a gente fala, o tráfego ele é muito fácil de você fazer. Qualquer pessoa, se você abrir, é igual criar um perfil no Instagram. É autodidático, Só que a questão tá bom, apertei os botões e subiu o meu anúncio, e agora? Aí tenho 300 métricas, onde eu vou ter que saber analisar se o meu CPM está barato, que é o custo por 1.000 impressões, se o meu custo por clique está bom, se o meu CTR, que é a taxa de clique naquele anúncio, está bom. O que faz vender? É a minha copy, que é o texto que a gente coloca no anúncio, ou é o meu criativo? Entendeu? Então, assim, você tem que ter uma visão analítica para isso. Isso é um pouco mais difícil. Agora, apertar o botão lá, qualquer um aperta. Tranquilo. Sim. Qualquer um aperta. Publicar já era. Agora, falando sobre que você fala assim, eu pesquisei um anúncio e não para de vir geladeira atrás de mim. Sim, mas é assim mesmo. É que assim, o que acontece? Dentro do site, a gente coloca uma tag que chama-se Pixel, do Facebook. E o Pixel do Google Analytics e do Google Ads. Então a gente faz o quê? Faz um remarketing. Todo mundo que entra dentro do meu site, é por isso que isso é muito importante. As pessoas que fazem o seu próprio tráfego, dificilmente têm resultado porque eles não têm essa parte do pixel bem instalado, bem configurado. Sim. E aí a gente consegue puxar, se tiver bem configurado, aí tem os data lays, né, que é todas as informações que você conhece, né, que você é programador. Vem todas as informações do produto. Então vem preço do produto, nome, categoria, vem tudo.
Então eu consigo dizer assim pro Facebook, o Facebook, eu quero que você aí coloque o meu anúncio para aparecer para todo mundo que viu esse produto aqui num prazo de 3 dias. Certo, ó. Então você viu hoje, durante 3 dias esse produto vai ficar aparecendo para você frequentemente, até você ou comprar ou ficar cansado dele, porque já comprou, às vezes você já comprou e continua aparecendo, né? Sim. Então isso aí faz com que você tome uma decisão de compra, que é o que a gente chama de remarketing, tá? Então aí também tem essa parte que a gente chama com esse nome inclusive, que é a perseguição de geladeira. E isso tudo dentro tanto no Google quanto no Facebook. Mas é o mesmo conceito de um vendedor físico. A constância é tudo. Você está sempre ali batendo e falando... Mas o vendedor que é um cara que é atento, né? Exatamente. Porque assim, você como um vendedor, que você falou que é, e trabalhou na área, cara, se as pessoas falam que é caroço, né? A pessoa que entra e não compra, né? O cara que manja de vendas, cara, ele conhece o caroço de longe, velho. Sabe que o cara tá lá que ele não vai comprar. Eu vou falar pra você, ó, eu sou um cara chato pra comprar. Mas eu posso comprar sem eu nem querer. E acontece. Sim, acontece. Acontece. É recente, eu fui numa loja, eu fui num show de rock recentemente. E eu fui procurar uma camiseta do show, do System of a Down, que eu queria ir a caráter, né? A Tati viu umas lojas lá e falou assim, vai naquela loja que acho que tem. Fui lá, não tinha, né? Porque naquela loja eles só faziam, vamos falar, da Universal, sei lá, sabe? Não tô falando da igreja, tá, gente? Não. Aí... Tudo tipo, com o Bispo Macedo aqui na frente. Exatamente. Aí lá não tinha, né? E tinha uma camisa do Iron Maiden, que eu nem gostei da camisa, cara. Mas o vendedor foi tão da hora... Que você acabou. Cara, eu comprei uma camiseta que eu não gostei do... Eu amo Iron Maiden, eu tenho até tatuado. Tenho 2 tatuagens do Iron, enfim. Eu comprei a camiseta que não era bonita, a camiseta não era legal, porque o cara foi gente boa. Sabe, o cara se esforçou, o cara, sabe, o moleque tava começando, ele foi vendedor. Você sabe o que é isso aí? Exatamente. Reciprocidade. Também. Reciprocidade. Isso. É o que faz o cliente comprar. Tem uma história que aconteceu. Essa história, inclusive, eu conto quando eu vou dar treinamento de vendas. Também dou treinamento de vendas, né? Top. Quando eu dou treinamento de vendas, eu conto essa história. Quando eu trabalhava nessa loja de sapatos, eu estava atendendo um cliente e tinha um outro vendedor que também estava atendendo um cliente. E assim, se todo mundo está atendendo, o próximo cliente é de quem abordar. O senhorzinho, tava todo mundo atendendo, passou um senhor por esse vendedor que estava na porta da loja, o vendedor abordou ele falou assim, eu gostaria de ver uma palmilha. A palmilha na época lá só tinha uma palmilha que era aquela basiquinha mesmo de sapato, sim, que era R$5, R$5,90, ainda lembro. Aí ele falou assim, pode ver lá no caixa lá. Ou seja, ele não foi atender. Não deu atenção. Qual que é a comissão dele? É assim que os caras pensam. Exatamente. E aí eu fui e vi esse senhor, eu vi ele falando isso, né? E aí eu fui e eu falei, tudo bem, senhor, o senhor precisa de ver alguma coisa? Ele falou assim, eu preciso ver uma palmilha. Eu falei assim, o senhor aguarda só um pouquinho que eu vou finalizar aqui, eu atendo o senhor? Aí a abordagem foi diferente. Claro. Eu falei, aguarda um pouquinho. Então ele se sentiu recebido, recepcionado. E aí eu finalizei rapidamente ali a minha venda, pedi pra gerente fazer a cobrança, empacotar tudo, né? Finalizar. E aí eu fui atender esse senhor. Só que é aquela coisa que... Por isso que eu sempre... Toda decisão que eu tomo é pautada nisso. Em entender qual que é o problema que a pessoa tem e ajudar ela a solucionar o problema. Ninguém gosta de comprar. As pessoas compram porque elas querem satisfazer alguma coisa. Sim, exatamente. Elas têm um vazio e elas querem preencher esse vazio. E esse senhor, ele estava com um problema na planta do pé. Por isso que ele queria uma palmilha. A nossa palmilha não resolve esse problema, porque para isso teria que ser uma palmilha de gel, ortopédica, né? E tal. Só que eu falei para ele assim, senhor... Eu tenho um tênis aqui. Essa palmilha não vai resolver esse problema, mas é um sapato. Eu tenho um sapato que o solado dele parece sapato de tênis. De gel. Aí lá vem, eu gostava tanto desse sapato, R$599 o sapato. Aí eu falava, olha, tem 12 torres de amortecimento no calcanhar, tem um solado inteiro de gel, faz massagem no seu pé, ele não deixa seu pé inchar quando tiver calor, o solado de... O couro é um couro flotter, que é mais macio, não marca. Onde que vende esse sapato aí? Fazer propaganda da loja. Eu acho que eu vou comprar CNS. Muito CNS. CNS, pô.
E aí eu fui e mostrei esse sapato pra esse senhor. E os senhores gostam de usar sapato. Eles não usam porque o sapato é desconfortável. Exato. E ele ficou muito feliz porque ele encontrou um sapato confortável que não tinha mais a dor no pé. E aí ele levou o preto e o marrom. Pronto, R$1.200. Só que aí eu, De como um 5,90. vendedor insatisfeito, porque eu queria ajudar o máximo possível, Vou vender meia. eu tenho um sapatênis que é o mesmo solado. Aí o sapatênis era 349. Ele levou o azul e o marrom. Pronto. Aí levou cinto, levou meia, levou... Já fez o guarda-roupa. Cueca. Já fez o guarda-roupa. Aí no final da história o vendedor falou assim, mas esse cliente era meu. Não, nada. Era mais vocês. Não, a minha cliente me amava, então. A minha gerente, ela me amava, então ela não deixou passar, não. Ah, bom. Era o melhor vendedor da loja, sem noção. Eu pensei que o cara... pensou? O cara vai receber esse cliente era meu. Era. Se Não, liga, mas cara. era. Olha o verbo. Era, é verdade. Entendeu? Era. Então, por que eu sempre trago essa história? Principalmente nos meus treinamentos. Porque as pessoas, dentro do tráfego pago, eles falam assim, veio o cliente, mas era um cliente desqualificado. Veio só curioso. O cliente é ruim, o lead é frio, o lead é ruim, o lead é isso. Eu falo, quando você tem uma loja física, todo cliente que entra dentro da sua loja é uma oportunidade. Sim. Quando o cara... Eu falo assim, você acha que a pessoa, ela estava navegando no Instagram ou no Google, pesquisando qualquer coisa que seja. Ele viu o anúncio da sua loja, ele clicou no seu anúncio, ele clicou no botão de WhatsApp, enviou uma mensagem e ele não tem interesse no seu produto? É burrice. É difícil. Ele tem interesse. Com certeza. E aí eu falo, quando chega esse cliente, você tem que pensar que você não está recebendo apenas uma oportunidade de venda. Você está recebendo um cliente onde você pode trabalhar com ele sem limite de tempo. Top. Ele não comprou hoje, mas Sim. ele tem interesse no seu produto. Exato, o que você vai fazer? Exato. Manda uma mensagem para ele depois, no dia seguinte, ou depois de 2, 3 dias. Pergunta se está cultivando. tudo. Exatamente, Sim, vai o cliente cultivando. ele vai comprar. Ele não está no momento certo. Às vezes ele não tem interesse de comprar na hora, mas ele te manda uma mensagem para ficar com o número salvo. E ele vai comprar uma hora. Ou saber mais sobre o produto também, às vezes, alguma coisa assim. É o caso da Tofanelli. É. O caso da Tofanelli aqui. Ela viu o nosso anúncio no Google, né? Estava lá pesquisando, viu o estúdio. Ela entrou em contato, conversei com ela. E ela foi, né? Passando tempo, e a gente conversando, passando tempo, até que um dia ela chegou e falou, vou gravar. Vou fechar. Top, Aí. fechou. Aí ela falou pra mim, sinceramente eu acabei não perguntando, ela falou, sabe por que eu fechei com você, Brasil? Eu falei, não, mas gostaria de saber. Você foi o único que retornou e o único que permaneceu, entendeu? Ficou Oferecendo Uhum. e tratando bem, e aí eu só podia fechar com você. É exatamente isso. E ela é 10, né, cara? Ela é 10. Ela é Tofanelli, para. Ela é louca. Cara, Muito eu vejo boa. uns atendimentos no WhatsApp, às vezes eu recebo print dos clientes, sabe? Principalmente quando eu vou dar os treinamentos, para me analisar como que os vendedores estão enviando mensagem, como que estão recepcionando o cliente. Cara, tem coisa que é surreal. Eu já vi vendedor perguntando assim, você vai querer ou não? Cara, atendeu mal, eu viro as costas. É. De boa. Eu de boa. também, ó. Eu viro as costas. Do mesmo jeito que eu compro quando eu fui viro as atendido. costas. Cara, Eu eu saio viro as fora costas. Eu viro as tranquilamente, costas. cara. Sem dó. Vira as E eu, costas. como eu sou vendedor, eu prezo muito um bom atendimento. Desculpa de verdade. E se a pessoa perguntar o que foi, eu falo assim, você é mal educado. E aconteceu comigo, sabe onde? Onde? Aqui. No Onde? extra aqui, ó. Aí, Nesse cara, mini extra aqui, ó. Desculpa, Cara, vou interromper também. Hoje fui lá, cara. Que pessoal. O pessoal Olha. já atendeu bem lá. Hoje eu é fui aquilo, lá velho? com a Lila pegar uns pãezinhos e tudo mais. A moça, é com cartão? Eu falei, eu vou usar o cartão. Então vai ali, ó. Que no automático. Pessoal né? grosso, Beleza. cara. Você vai no automático, não tem saco. É. Não tem Vai carregar sacola. as coisas na mão? Aí, cara, a Lila pediu uma sacola, entregou. E eu fiz toda a compra, paguei e não vi o ticket. Né? Eu falei, moça, não saiu o ticket. Onde sai? Como é que é? Ela olhou, você pagou? Pô, velho. Eu falei, claro, amorzão, eu paguei. Né? Mas a vontade de falar era... Não, eu não paguei, eu só tô querendo te roubar, entendeu? Tô roubando. Tô roubando e quero não. Entendeu?
Aí ela chegou, é na impressora do lado. Aí tinha uma impressorinha lá que era térmica, então você não escutava o barulho, não tinha um mecanismo, sim, né? sim. E saía do lado e você não viu. Do lado eu não vi. Eu falei, sim, obrigado, viu? Track. E fui embora. Eu falei, mano. Não, desculpa, tá? Não. Desculpa, mas tinha que falar. Ele falou do essa, eu tive que falar quando também. eu vou comprar um produto, eu estudo tudo sobre o produto. Eu gosto de ter certeza do que eu estou comprando. Eu sou um cliente, eu sou esses clientes que mandam mensagem e se o vendedor ele não tiver a paciência de explicar tudo, conforme tudo, realmente, e se o vendedor falar assim, eu acho que é isso... Eu acho matou, cara. Eu desisto. Matou. Cara, eu fui comprar uma impressora pro meu filho, a impressora era R$ 899 no site. E aí eu não tinha certeza ainda. Eu falei, não, eu não tenho certeza. Eu vou na loja. Aí fui na loja. Cheguei na loja, perguntei pro vendedor, o vendedor me apresentou esta e outras. Cara, eu já sabia tudo sobre a impressora. Então eu ficava perguntando tudo sobre a impressora. O vendedor, ele me surpreendeu de uma forma, porque tudo que eu perguntava, ele me explicava, só que além. Com propriedade. Com propriedade. Porque isso é tudo, meu. Quando você fala com convicção, você sabe o que você tá falando. Exatamente. E aí eu paguei R$ 1.399 na impressora. E aí quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha esposa, eu falei, caraca, eu paguei R$ 399 a mais na impressora. Claro, e bem pago. Eu não tive coragem de ir embora sem comprar impressora com ele. A mesma impressora que eu vi por 899. Paguei 1.399. Mas, cara... desculpa, foi 500 e pouco a mais. Tá? Cara, eu tenho o mesmo... Se você vai num lugar, como você falou e você também falou, e o pessoal te atende bem, cara, você vê que tem vontade, eu não vou procurar preço. Exatamente. Eu sei que ali eu tenho a sinceridade, eu sei que ali o cara vai me falar a real, eu sei que ali eu não vou pegar uma abobrinha no lugar de outra coisa qualquer, né? Entendeu? Então pago mais caro sim. A mesma coisa comida. Se é uma boa comida, eu pago mais caro, não quero nem saber. E aí quando você vem para o marketing digital, para vendas online, as pessoas imaginam que é briga de preço. E eu falo assim, olha, não adianta você colocar o preço baixo, porque se as pessoas não comprarem de você com o preço que você está vendendo, não vai ser baixar o preço que vai fazer vender. Não vai. É aquilo que a gente estava falando, né? A pessoa quando vai pelo valor, quando ela chega pelo valor, ela também vai pelo valor. Não, se o cara chegar assim, não, eu estou buscando, quanto que é? Eu quero preço. Você vai falar assim, aí ele vai falar assim, eu vi por 299. Você vai falar, o meu é 199. Então pronto. Tá bom, eu vou dar mais uma olhadinha. Isso. E se ele não encontrar nada mais barato, ele volta. Ele volta. Se ele encontrar R$1 mais barato, ele faz leilão. Faz leilão. Entendeu? Hoje a gente tem muito problema com isso, com os produtos sex shop. Inclusive, eu gostaria que você falasse um pouco de sex shop. Não que eu esteja precisando. Clientes, né? Tudo, né? Entendeu? Não que eu esteja precisando. Não precisa, não. Falando nisso, quando eu falei Viagra, esse negócio escutou e tome propaganda de Viagra. Pronto. Toda hora aparece. Não sei porquê. Não sei porquê. Olha, e eu vou falar pra você que quando eu resolvi sair da polícia pra entrar no marketing digital, eu fui chamado de louco. E aí falaram, mas você é louco, você está deixando o certo por o duvidoso. Aqui pinga, mas não falha. E eu falei assim, mas eu não quero viver de goteira. Essa historinha de pinga, mas não falha, cara. Eu falo, mas eu quero viver com dignidade, eu não quero viver de goteiras. E aí eu saí, e aí fala, o meu comandante falou que só ia me dar a minha licença se eu passasse no psicólogo. Eu tive que passar no psicólogo porque eles falavam que eu estava louco. Lembra que eu falei pra vocês que quando você entra na polícia o mundo fecha? É isso. Você fala, não é possível que ele esteja querendo sair da polícia. Ele está louco, ele está com problema psicológico. Eles falaram isso. Caramba, mano. Você é louco. Pensou? E aí eu saí. Você tá churu? Não, é churuco, literalmente. Aí eu passei tudo e eu estava começando a achar que eu estava com problema psicológico. Pronto. Como todo mundo falando. O pessoal convencendo na cabeça, claro. E aí eu passei, né? Eu fui um dia, que foi na minha companhia, né? Aí depois eles me mandaram pro outro batalhão. E aí eu cheguei lá e uma fila e não conhecia ninguém. Eu falei, na moral, não vou, não. Eu já tinha pegado minha licença mesmo. E não passei. E aí quando eu entrei no marketing digital, eu falei assim... todo mundo fala assim, começa com pizzaria e hamburgueria porque é mais fácil. Começa com um negócio local que é mais fácil. Começa com isso que é mais fácil. E aí eu falei assim... O que é mais difícil? Caraca, tá todo mundo começando por aqui. Vou pro outro lado. Tá todo mundo prospectando pizzaria, tá todo mundo prospectando hamburgueria e tal.
E agora? Porque, tipo, eu não sei nada, eu vou competir com esses caras que já sabem. Aí eu lembrei de uma coisa. Quando eu estava na polícia fazendo eu fiz a escola de soldado na Rota. Tá. E aí lá a escola é só homem. E minha esposa estava vendendo sex shop, só que ela vendia na sacola. Entendi. E aí eu fazia o quê? Ela estava com dificuldade para vender. Inclusive, minha esposa é uma excelente vendedora. Ela estava com dificuldade para vender porque não estava saindo para vender. Porque quando ela saía, ela vendia. Então eu levava os produtos pro quartel, escondido. E aí eu vendia muito. Você vendia no quartel? No quartel. Caramba. E não pode, eu tô falando isso aqui, meu Deus, não Sim. pode. Ele não vendia, gente. Ele não vendia. Ele não vendia. Eu não vendia. Eu levava Vendia. só pra mostrar, mas eu não vendia. Algema você não vendia, porque já tinha. Aí já tinha. E aí, eu vendia muito pros alunos. Só tinha homem, mas eu vendia muito. Top. Só que eu vendia como? Eu não vendia o produto. Eu vendia o que o produto proporcionava. Exatamente. E aí eu já conhecia produtos. Aí minha esposa, ela parou de vender, que foi bem na época da pandemia, né, e tal, ela arrumou um emprego numa importadora. Então hoje ela é supervisora numa importadora, né? E eu já conhecia o mercado. Minha esposa trabalhava com isso, eu já tinha vendido. Então assim, Já estava familiarizado. Você já estava dentro. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar com sex shop. Beleza. E na mentoria que eu estava, ele não gostava de nada que fosse nicho, que eles falam que é nicho black, né? Que nicho É isso que eu ia te proibido. perguntar. O que seria o nicho black e no que você, qual os problemas que você tem com ele? Mas pode terminar, depois a gente Tá. volta para essa pergunta. E aí eles falaram, você é louco? E porque ele não ensinava isso lá, né? Porque ele fugia disso, que ele não gosta de nicho black. O negócio dele é mais educação, é realmente negócio local. Sim, e tal, lançamento, né? Que eles gostam muito de O lançamento. pessoal gosta muito do lançamento. Aí eu falei, ninguém... Eu perguntava lá na comunidade, ninguém falava sobre sex Nicho shop. black, certo. Nada de nicho black, encapsulado, nada. Mas eu queria o sex shop. Eu não queria, tipo, qualquer nicho. Eu queria Tá. sex shop. E aí eu pesquisava, ninguém falava. Eu pesquisava, eu perguntava pros membros lá e ninguém falava nada, ninguém sabia de nada. Eu falei assim, é aqui. Porque aqui eu posso... é um oceano azul, E não, você mas é um tá lá, oceano, né? Eu exato. sozinho, E eu sou você o primeiro tá da lá. fila. E aí eu entrei nesse mercado e tive bons resultados já de cara. Por quê? Porque quando eu entrei, na verdade, eu entendi que, na verdade, não era o tráfego. Eu entendi que eram as estratégias por trás do tráfego. Tá. Era saber vender. Só que eu vendia no físico. Eu já vendia no físico. Sim. Então, o que eu precisava fazer? Eu só precisava pegar aquilo que eu aprendi quando eu era vendedor no físico e fazer a mesma coisa no digital. É a mesma coisa. É incrível. É a mesma coisa. E aí eu tive resultado. E aí eu falei, caraca, eu tive resultado. Então, agora é só replicar. Sim. E aí eu fui buscando. Mais e mais. E aí quando eu entrei, eu falei assim, olha, eu tenho um prazo de 5 anos, eu quero ser o melhor gestor de tráfego para sex shop do Brasil. Aí, ó. Top. Eu quero dar o meu treinamento de como você Mas que legal, vira cara. você vira um gestor de tráfego para sex shop. Sim. Nichado. Nichado. Você acha que quando a gente vende pra sex shop, você pode pegar pro cliente e falar assim, ó, isso aqui você pode pegar e enfiar no seu... Você pode falar pra pessoa, né? É Então, literalmente que vai rolar, né, cara? Não. Não. Pior que não. Tem que ser Sabe o bem... que eu descobri? Eu descobri que as pessoas... Todo mundo fala assim, é autoconhecimento, é auto não sei o quê. Meu, não é. Quando você compra um produto de sex shop, você está buscando exclusivamente uma coisa. Potencializar algo que você já Prazer, gosta. sim, com certeza. Tá. Você quer potencializar algo que você já gosta. Perfeito. Não é aquela coisa, estou depressivo, vou no produto de sex shop. Não, você está depressivo, você vai no psicólogo. Agora, eu estou com dificuldade para ter prazer. Aí, como que eu vou ter prazer? Olha, compra um gelzinho e você vai ver que vai melhorar. Aí a pessoa compra. Ela quer o gel, ela não quer o gel. Ela quer sentir quer prazer. melhorar A experiência. Entendeu? Uhum. E, cara, falar aqui pra vocês, eu não sei se vocês usam, mas isso aí é igual droga. Vicia. É um caminho sem volta. Vicia. É um caminho sem volta. Vicia. Se usar, se colocar na sua vida, nunca mais Já você era. tira. Nunca mais você tira. Tem os negócios que esquenta, aí negócio que gela, negócio... Tem. É. O negócio é louco. Aí, tá vendo? É Ele louco. conhece. Olha, conhece. Lógico. Conhece bastante. Já usei, já. Aí, já usei. Tem algumas coisas lá. assim. Aí, tá vendo? Mas é. E agora, Mas sobre a sua pergunta, na verdade, qual que é a diferença? Quando se fala nicho black é droga. Se Eita. você for anunciar Tá. droga, é nicho black. Tá. Tudo que não é proibido, eu não falo que é black. Eu falo que é sensível. Porque é proibido anunciar. Eu li a central de ajuda do Facebook, as diretrizes políticas, tudo pra mim entender o que eu poderia fazer ou não. Eu li, reli 10 vezes, eu leio
frequentemente eu estou lendo para saber se teve alguma atualização. Atualizações. Não tem lugar nenhum que fala lá no Facebook que não posso anunciar sex shop, que eu não posso anunciar produtos adultos. Não fala em lugar nenhum. Mas quando eu anuncio, cai o anúncio. Ou seja, não é proibido, mas eu não deixo. Não Colocando pode. uma vírgula aí, uma vez a gente fez uma live em um hotel para uma empresa que estava lançando, né, uma marca de sex shop, né, aqui no Brasil. Cara, eu falei para eles, possivelmente a gente vai levar toco, tá? Porque o pessoal realmente não fala, mas eles vetam. A live tava correndo direitinho, cara, e tava bombando. Faltando o quê? Uns 10 ou 15 minutos. Puf, derrubado. Mas derrubou bonito, não teve nem conversa, não gravou nada e já era. Por isso que eu tô te fazendo uma pergunta desse nicho. Qual que é o X da questão? É assim, ó, não é o que você anuncia, é como você anuncia. Ah, tá. Eu já tive contas bloqueadas para um cliente que eu tenho agora, que é de uma confeitaria de brownies. Tá. Aí você fala assim, pô, mas por que você teve brownies, teve a conta restrita? Era brisadeiro, essas coisas? Não, pô, brownie comum. Brownie comum. Não, que tem uns brownie que... Não, é brownie tem uns normal. que... Sim. E aí, porque depois eu fui olhar lá, na verdade, a gente estava com... Na verdade, foi mais um erro do Facebook, porque o Facebook também comete erros, né? Tá. Mas a gente tinha colocado alguns termos lá no anúncio, que era o anúncio agora do Dia dos Namorados. Foi agora recente, inclusive, Dia dos Namorados. Então, nós colocamos o quê? Traga os nossos... presenteie com os nossos brownies e dê muito mais prazer nesse dia para a pessoa tão amada. E a palavra prazer da copy deve ter derrubado. Entendi. Entendeu? Porque era prazer. Entendi. Não necessariamente toda vez que você escrever prazer vai Sim, cair. não, sim. Mas naquele momento... A inteligência artificial porque bateu nisso. tava ligado ao Dia dos Namorados também, então tava... Exatamente. Deu uma... Pode ser que- Casou o negócio e já era. Aí tá lá, pessoa que tanto você ama, prazer, um monte de palavras ali sugestivas dentro do mesmo anúncio. Aí ele chegou e falou, Caiu. nada. Eu tenho diversos clientes de sex shop. Eu perdi uma conta que foi o meu primeiro cliente. Eu comecei a anunciar, tal, e tive a conta bloqueada, não consegui recuperar de forma alguma. Porque eu já estava no início, eu precisava entender também como que funcionava tudo, né? sim. Você foi treinando. E aí eu fui entendendo como que a gente pode fazer isso. E, cara, Sem ter 2 anos. Sem ter problema. Eu tenho clientes aí que eu tô há 2 anos com o mesmo cliente, anunciando Tranquilo tudo. e indo tranquilo. Nunca tive uma conta derrubada. Nenhuma. Aí, galera, você aí que tem o nicho black aí, conversa Não, com deixa o o Black não brother. fala assim não, pô. Aí vai parecer que é droga. Vai dar toco. Deixa Não dá sex toco shop não, mesmo. YouTube. Não dá toco não. Não, o cara que tem o sex shopping, cara. Precisou. O brother tá aqui. O Arnon já sabe, tem a solução. Então é isso pra tudo, tá? Pra tudo. Não é o que você, por exemplo, emagrecimento, dá muito bloqueio? Dá muito bloqueio. Por quê? Porque fala assim, emagreça em 3 dias. Cara, é possível emagrecer em 3 dias? É só Não. operar. Se arrancar tudo, né? Uma diarreia, sei lá. Mas naturalmente não. Não isso tem aí a é o véia quê? que Isso fez aí o é uma... negócio da diarreia lá? É. Né? É uma promessa muito agressiva, sabe? Então, o Facebook, porque assim, todo mundo acha assim, eu gasto o meu dinheiro com o Facebook, então o Facebook ele me ama, porque ele quer o meu dinheiro. Não. Não. Na verdade, o Facebook ele ama o usuário. Por quê? Se o usuário ele se sente constrangido com alguma publicação, ele vai evitar a plataforma. E quanto menos pessoas estiverem na plataforma, menos os anunciantes vão querer anunciar. Porque eu anuncio aonde? Eu anuncio onde o meu público está. Sim. Entendeu? Então é isso que faz ter esse bloqueio. É claro que tem outras vertentes, né? Tem aqui, se a gente for falar sobre possíveis causas de bloqueio, são inúmeras. Por exemplo, eu tenho um site lá, acabei de colocar o pixel no meu site, tomei bloqueio. A pessoa fala, pô, mas por quê? Às vezes o cara tá com o domínio dele, fala lá, www.novinhasex. Pronto, aí já era. Aí já era, uma URL dessa, esquece. Aí ele coloca lá na página inicial do site um monte de prótese real. Que parece mais um site adulto do que um site de sex shop. A plataforma ela vai analisar, porque ela não analisa só o seu anúncio, ela analisa o seu anúncio e analisa pra onde vai. Porque imagina, aí eu vejo um anúncio aqui... Tá direcionando, né? Eu vejo um anúncio aqui de um golfinho, por exemplo, que é um vibradorzinho.
Aí eu clico, quando eu chego lá na página, lá tá aquele monte de produtos lá que parece órgão real. Um canavial. Aí eu falo, pô, estou constrangido. É Reborn. É Reborn, exatamente. Entendeu? Desculpa, eu não tinha colão. E aí, beleza, então o que eu preciso? Eu preciso que o meu site, e aí às vezes o Facebook ele não consegue ler o seu site. Às vezes se o seu site for montado em uma plataforma e mal montado, o Facebook ele não consegue analisar o seu site. Então se ele não analisa o seu site, ele fala, pô, o que esse cara não tá sobe. anunciando? Então sei. vou bloquear. Ele bloqueia o quê? Ele não bloqueia a conta, ele bloqueia o site. Sim. Então o seu domínio não consegue anunciar. Perfeito. Aí, mas beleza, ele conseguiu. Então, assim, tudo. Tem uma porção de coisas, sabe? Então é uma estrutura tão complexa que você tem que saber a plataforma que você criou o seu site, o domínio, o tipo de anúncio que você sobe, se a sua conta é verificada ou não. Entendeu? Então tudo isso conta. Tudo isso vai... Há quanto tempo você está anunciando? Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que a gente já anuncia faz muito tempo, a gente já anuncia uma verba alta. Meu, de verdade, eu coloco umas mulheres lá praticamente seminuas. E vai. Tá E no certo. Facebook nas regras fala que excesso de pele dá bloqueio. Entendi. Entendeu? Só que quando você tem a sua conta há bastante tempo, onde você não quebrou as regras constantemente... Você tem crédito. Você tem Você crédito. tem Você tem uma seriedade, você o tem uma Facebook linha ele já. releva. Você falou, cara, esse Não, cara eu esse não vou cara- nem olhar pra ele porque Esse ele cara é sempre gente fez tudo fina. certo. Esse cara sempre... É mais ou menos isso. Me diz uma coisa. IA. Rapaz, tá. A fala do momento. IA. Vou confessar. Esse programinha aqui, esse player, foi feito em IA. Entendeu? Site, já fiz uns 2 com IA. Tô ficando preguiçoso mesmo, cara. Porque, cara, você chega... É óbvio que você tem que saber se expressar. Lógico, sim. Entendeu? Se você, Não vai... Faz aí pra mim. Se você não der o direcionamento correto, que é a lógico. mesma coisa diretriz do algoritmo. Você Sim, tem que sim. saber conversar com o Mas algoritmo. pra você que é programador, cara... Entendeu? Porque antigamente programador literalmente tem Não, que tinha dar que- passo... tinha que- passo a passo. Você tem que Passo a fazer... passo. Você anda 10 passos pra cá, depois Vira você vira direita, assim, três tantos passos, passos. depois... Entendeu? Programador, cara, que programou mesmo. Tem mais facilidade. Sim. O que você acha da IA dentro do seu ramo? Se vai acabar com o gestor de tráfego porque a IA faz o tráfego? Então, eu queria saber a sua visão. Esse é um medo de muitos gestores de tráfego, tá? Tá, mas eu acho que não, a pergunta era só mais essa aí, ou tipo, o que ela ajuda também? Não, Não, em porque tem geral. bastante- É em geral. Eu Não, quero ver a visão Você dele em gerar relação a isso. conteúdo, né? Hoje, hoje 99% do mercado de marketing digital utiliza IA para basicamente tudo. Tá. A IA, ela consegue me dizer assim, ela consegue baixar o meu relatório de uma campanha, colocar na minha IA e ela analisar para mim e falar qual que é a decisão que eu devo tomar para aquele anúncio. E dar sugestões Das também. sugestões, entendeu? Então, assim, Ela analisa. ela analisa Certo. muito mais. Então, o que acontece? Eu consigo fazer essa análise que ela faz? Consigo. Só que eu gastaria Mais 2 horas para fazer essa análise. Perfeito. Eu pego tudo e eu coloco nessa IA e ela faz para mim em 2 minutos. Top. Entendeu? Você ganha tempo. Eu ganho tempo. Você produz mais. Só que eu preciso fazer o que eu preciso antes, treinar essa IA para ela saber o que ela precisa Exato. analisar, como analisar e qual sugestão ela dá. Entendeu? Exato. E aí, só que aí o que acontece? A IA, ela vem, por exemplo, no Facebook. O Facebook agora, ele vai liberar uma função, ele já liberou lá no exterior, ele vai liberar para nós aqui uma função no WhatsApp, vocês podem ver que vira e mexe ele muda alguma coisa, né? Sim. E aí agora o WhatsApp, ele está se transformando em uma rede social. Então a gente vai poder anunciar também no WhatsApp. É claro que não vai estar você conversando aqui com seu amigo e do nada E aparecer um já vem, anúncio, pim, não. Vai ser nos stories, né? Lá vai aparecer já nos já stories, tem tem os algumas canais. E já tá aparecendo Tem- algumas tem- coisinhas. É que aquele ali a gente faz diretamente pelo WhatsApp. Tá. Só que agora com essa atualização a gente vai fazer através do gerenciador de anúncio. Show. Tá? Ótimo, Então vai ser ótimo. muito mais profissional. Ele vai jogar já pro WhatsApp e pro Face. Isso. Por exemplo, hoje quando a gente coloca para aparecer o anúncio, se a gente pegar o Facebook como exemplo, aparece, você tem a opção de escolher onde você quer aparecer. Uhum. Se você quer aparecer no Instagram, se você Sim, quer aparecer no sim, Facebook, se quer aparecer sim. no Messenger. Ou no próprio WhatsApp. Exato, Só que o exatamente. WhatsApp é para quando a gente envia a mensagem onde que você quer enviar a mensagem. E agora essa parte não, essa parte ele vai ser como se fosse realmente, você quer aparecer no WhatsApp, quer aparecer ou você quer aparecer no Instagram, um exemplo, nos stories, no canal de transmissão. Você, Sim. vai ser surreal. Top, caramba, hein? Top. Vai ser ótimo. Vai ser uma ótima ferramenta. Desculpa incomodar. Só uma pergunta.
Até essa função agora que tem de pagamento dentro do próprio WhatsApp com IA. objetificando essa Sim. ideia de que as pessoas fechem negócio Sim, totalmente por lá. Já é possível. Já é possível. do WhatsApp. Legal. Já é possível. Show, hein? Uma boa, hein? Louco, é. Então, muito bem falado. Tem alguns WhatsApps que não é liberado, né? Mas no WhatsApp você tem lá o canal do Pix, né? A pessoa clica lá, já tá o Pix lá, só copiar, não precisa mais mandar o número. Exato. Sim. Aí no catálogo a pessoa tem a opção de escolher finalizar pelo WhatsApp Sim, ou finalizar no pelo site. site, isso. E isso aí é tudo... É bacana pra caramba, Por quê? Porque... Automatização, né? Vamos pegar aqui de exemplo o ChatGPT, que é o auge, né? O ChatGPT, ele ainda não tem essa função, mas eu estava pesquisando, fazendo uma pesquisa, e o vídeo apareceu para mim no ChatGPT. Eu não preciso sair do ChatGPT para ir pro YouTube assistir. Eu consegui assistir dentro do ChatGPT. O player lá dentro já. Eu não vi isso ainda. Tem algumas vezes que você pesquisa já aparece. Não é oficial ainda isso, Sim. eu acredito, mas... lá fora, na Shopify, por exemplo, o ChatGPT ele é integrado com a Shopify. Então, se você pesquisar lá, assim, por exemplo, quero comprar um micro-ondas. Aí o ChatGPT, você vai dar direcionamento para ele do que você quer. Olha, quero da marca Margem de tal, valor e quero tudo valor, mais. média de valor tal. Ele vai te encontrar esse micro-ondas, ele vai fazer uma análise de preço. Então, ele já vai fazer a análise de preço para você e vai te trazer o micro-ondas de acordo com o que você pediu. Você vai conseguir fazer a compra através do ChatGPT. Direto na nuvem, na Shopify. sério? A Shopify Cara. já está integrada lá fora. Aqui no Brasil não é possível. Ele analisa ainda. também o fornecedor? Pô, esse cara fura muito, esse aqui... né? Tipo o Será vendedor, que né? É o vendedor? Então é isso aí, a Ele gente pode pega ser muito furada, sabe? puxa muito pro marketplace, né? Tá. Mas talvez, não tenho certeza, mas talvez ele possa até fazer isso mais dentro do próprio Reclame Aqui, Entendi. tá? Então, Entendi. Da reputação, né? Da reputação, exato. o Reclame Aqui, eu sempre indico para os meus clientes fazerem Dá uma olhada lá. Não, eu indico para meus clientes eles colocarem o selo do Reclame Aqui integrado, porque tem uma extensão do Reclame Aqui, né? Você consegue colocar dentro do seu site. Tem um API pra jogar, é isso? Isso. E aí, quando você entra no site, já aparece aquele selinho do Mercado Livre falando a sua nota. Do Mercado Livre, não, desculpa, do Reclame Aqui. Reclame Aqui, dando falando a sua nota pontuação. e sua pontuação, tudo certinho. Então você já sabe dentro do próprio Bacana. site É monstro, se você hein? já Já tem uma tem- reputação boa. Aí é Exatamente. monstro. Um dos braços do Reclame Aqui, eu sei porque a Monique trabalhou muito tempo lá. Sim. É a venda de dados dessas empresas para outras empresas, justamente para poder gerar esses serviços de, olha, pode confiar nisso daqui. Legal. Um dos braços hoje do Reclame Aqui é essa venda dar esse desses suporte. dados, dessa avaliação Bacana. desses consumidores para empresas terceiras, para ir buscar uma excelência aí dessas... No atendimento. Exato. Top. Top, show. Rapaz, Cara, Então, a gente tá numa situação hoje louca. Quando né? a gente fala sobre comércio digital, tudo isso influencia muito na decisão de compra do cliente. Porque imagina só, você vai lá e você coloca tráfego para dentro do seu site. Mas o seu site, ele é bonito, ele é apresentável? o visual dele tá legal, tá Exatamente, ele é clean. rápido. É fluente isso. É Entendeu? fluente, ele flui. Ele explica sobre o produto. Porque, imagina que você... Aqui para nós comprarmos, aqui, por exemplo, vou comprar aqui esse microfone. É muito fácil, porque eu estou vendo um microfone, eu posso ver ele de um lado, posso ver do outro, posso ver Exato, o você peso pode do pegar. Cara, mas Você como pode que- até testar. Exatamente. Como que eu tenho essa experiência dentro de um site? Então é muito importante Informação. os produtos eles terem uma descrição muito bem feita. Sim. A página do produto é a página mais importante que tem no site. Tem que ser uma apresentação bonita, tem que ser uma página Várias leve. fotos. Exatamente. Hoje, eu acredito que não demore muito. Eu sugiro para todos os meus clientes hoje colocar vídeo dentro do carrossel Sim. das imagens do produto. Chama muita atenção. Exatamente. E é muito mais fácil do cliente ver. Então você apresenta, você mostra na mão, você explica, você pode ter áudio. É muito mais simples. Então, para mim, em um futuro não muito distante, você vai ter dois cards dentro do site. Um é a capa Tá. e o outro é o vídeo. Um videozinho. Porque Perfeito. no vídeo mostra tudo. Entendeu? Você consegue explicar tudo. Ângulos, tamanho. Exatamente. E na descrição você fala peso, Sim. métrica. Então, tudo isso envolve na decisão de compra do cliente. Perfeito. E aí, como você falou da IA, agora as IAs elas estão entrando agora pesado dentro de lojas virtuais, onde você tem os provador virtual também. O que você faz? Você tira uma foto Nossa. sua Exato. e aí aquele produto, a IA Sim. coloca aquele produto em Em você você. para você ver como que essa Como que vai camiseta ser vai cair. pra você.
Então, sensacional. Quem começou essa brincadeira também, começou não, que veio na frente no Brasil, salão de beleza, cara. sim. Né? E colocar, Uma assim, coisinha coloração, muito superficial, sim. Não, isso. Mas com essa base de ver o tipo de corte, Sim. né, a coloração. Análise do rosto também da pessoa, né? Como que fica. Tinha análise, exatamente. Ó, o melhor corte é esse. Sim. Entendeu? Então, e quando a gente fala de marketing digital, é tudo isso, sabe? Engloba tudo. É um leque imenso, né, cara? E aí é aquela coisa, o marketing digital, ele trabalha o quê? Ele não trabalha os produtos, ele trabalha a experiência das pessoas, a abordagem, como que a pessoa vai se sentir bem, como que ela vai se sentir à vontade, como que ela vai confiar em finalizar aquela compra, em tomar aquela decisão de compra. Perfeito. Entendeu? Então, você vê que o marketing digital, ele vai muito além do tráfego pago. É muito mesmo. É muito além, é muito além. Ô, Arnon, recentemente eu vi um anúncio no Facebook. Você estava comentando sobre que eles derrubam facilmente as coisas quando eles vão atrás, né, da procedência. E eu vi golpe, cara. E como que os caras conseguem deixar esse golpe ativo no Facebook? Como que é o golpe? Aparece lá um vídeo no Facebook, naqueles vídeos de promoções. Não, você está assistindo um vídeo e aparece uma propaganda lá dentro, certo? Aí chama a atenção sua, você clica lá. O exemplo, vou comprar aí. Pra mim foi o que chamou a atenção, foi o negócio de comida. Dá um lanche assim, um lanche assado, barato, tal, não sei o que, pra primeira compra você clica lá. Aí você coloca lá, qual que é a sua cidade? Você coloca Santo André. Você coloca lá, que não sei o que, o bairro X. Aí, temos esse perto de você e tal, se você comprar agora você tem desconto no Pix e demora meia hora pra chegar. Aí você, não aconteceu comigo, graças a Deus, porque eu não sou tapado. Mas eu vi essa propaganda. Não tinha uma outra forma de pagamento que não fosse o Pix. Eu vi essa propaganda. Aí, cara, você vai lá e faz o Pix e pronto. E já era. E você não tem mais, você não tem produto, você não tem nada. Então, tipo assim, eles têm um controle bacana pra algumas coisas, mas pra outras nem tanto, né? Porque como que você permite que porque é golpe, pô. E se tá na sua plataforma, as pessoas estão ganhando dinheiro na sua plataforma por conta disso, entende? Então acho que a análise não está sendo... O que acontece? Quando a gente fala sobre vender, sobre anúncio, hoje o que vende? Antes era os anúncios era arraste para cima e compre agora. Tá. Hoje você entra no Facebook ou no Instagram para você ver anúncio? Ou para comprar? Não, você vende para ver meme, para ver os seus amigos saindo lá para beber no final de semana e você não pôde ir porque a mulher não deixou. Entendeu? Aí fica lá olhando, mas é isso. E aí aparece um anúncio para você. E quando você vê um anúncio, o que você faz? Você já pula, porque você não quer ver anúncio. Exato. Agora, deixa eu te perguntar, quando você vê um anúncio que ele começa sem cara de anúncio, que é mais intuitivo, como se fosse um meme, ou se fosse contando uma história, ou se fosse, sabe, abordando algum tema que é do seu interesse, você pararia para olhar? Sim, você pararia. Sim. E aí você nem percebe que é um anúncio. Ou seja, você está anunciando com um criativo que não tem cara de anúncio. A gente chama anúncio sem cara de anúncio. Quando a gente fala do golpe, é a mesma coisa. É um golpe sem cara de golpe. Tá. Por quê? Porque, imagina só, uma plataforma que ela é muito restrita para você se cadastrar. Uber. O Uber, para você tem verificação, tem habilitação, tem não sei o que, foto e é igual você abrir uma conta digital. Eles são chatíssimos. São chatos. Só que, por diversas vezes, os caras, eles estão trabalhando no Uber, quando a pessoa chama, ele chega lá e rouba o celular do usuário que está chamando o Uber. Uhum. Como que esses caras conseguem fazer isso? Entendeu? Então, assim... Tem jeito pra tem tudo, o erro, né? na IA. Uhum. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vou anunciar um sex shop de forma bem agressiva. Aí ela pode não me derrubar hoje, ela pode não me derrubar amanhã. Vai chegar uma hora onde talvez ela vai me ver, vai ver que eu estou fazendo algo de errado e vai me derrubar. Uhum. Esse anúncio do golpe é a mesma coisa. Olha, quando eu estava pesquisando para me aprofundar referente a sex shopping, eu achava pesquisando anúncio de anúncio pornô mesmo. Caramba. No Facebook. Na lata. Realmente lá o homem e a mulher lá fazendo no ato. E apareceu pra mim um vídeo pornô no Facebook. Ainda eu falei pro Ale. Eu falei, cara, você acredita que tava tipo passando um vídeo e no vídeo... Eu gosto muito de ver aqueles histories, sabe? Civilização antiga e tal. Mano, eu paro e vejo mesmo. Tanto de egípcios, enfim.
Aí no meio não tem um anúncio que fica... Cara, pareceu O faraó literalmente... tava cantando, Literalmente pareceu um vídeo pornô, cara. Então. No meio, eu falei, caramba, velho, tipo, do nada. Que não pode. Só que o que acontece? Existe lá dentro do Facebook, existe a biblioteca de anúncio, onde você consegue entrar lá e ver todos os anúncios lá do que você está pesquisando. E aí esse anúncio apareceu pra mim, porque eu estava pesquisando sobre os temas, pesquisava muito, né? Então o algoritmo ele entendeu que aquele era um assunto que eu queria ver e me mostrou. E aí eu fui ver, eu achei interessante, eu falei, mano, deixa eu pesquisar aqui. Eu pesquisei pelo nome do anunciante. Meu, tinha tipo uns 200, 300 vídeos daquele. Só que todos bloqueados. Todos os que estavam ativos em menos de 24 horas. Era coisa rápida, sim. Por quê? Porque ele anuncia, cai o anúncio, ele sobe outro. Sim, Cai, sobe outro, cai, sim. sobe outro. E aí existe também, aqui dentro do mercado digital, existe um mercado de contas de anúncio. Onde as pessoas elas compram, elas ficam comprando contas de anúncios que a gente chama de farmadas, né? Que são contas de anúncio feitas para anunciar, mas que não são reais. E aí o cara anuncia, essa conta ela vai cair, ele vai anunciar em outro. Esses anúncios que você vê de golpe, eles não duram muito tempo. Sim. Só que a IA ela precisa analisar, ter a denúncia. É importante o usuário denunciar os anúncios. Denunciar. As pessoas, algumas pessoas não sabem, mas tem a opção de denunciar. Sim. Então, se você denuncia, a IA ela analisa e derruba. Ah, vai ter uma denúncia, já vai cair? Talvez não, mas assim, conforme, teve uma pessoa denunciou, Sim. vai cair. Se todos os usuários fizessem isso, Eles vão ter uma seria coisa mais aqui, seguro, seria né? muito mais seguro. Sim, bacana. Mas o Facebook, ele preza muito isso, porque se o usuário, ele cai num golpe... Antigamente tinha muito golpe, né? As pessoas, elas tinham as promessas de ganhar dinheiro muito fácil e tal. E as pessoas, elas processavam o Facebook. Porque eles falam, não, mas você estava anunciando... O Facebook estava anunciando pra mim que... corresponsável. Exatamente. Então, assim, não, antes a gente pegar aí, há 5 anos atrás, era muito mais simples. Dentro das minhas mentorias, tem pessoas que já anunciavam desde que era da época do Orkut. Isso faz tempo, hein, velho? Então... Não lembro. Você não lembra. Você é muito jovem. Eu sou não muito É da é minha sua época, Orkut. E aí, eles falam que naquela época, não era... Você pegava de um monte de dinheiro aqui e jogava assim, ganhei R$1.000 por dia, trabalhando 15 minutos. Aí, conforme as pessoas foram se frustrando e parando de acreditar na plataforma, eles foram aprimorando as diretrizes, as políticas e melhorando. E assim, as políticas, elas são atualizadas diariamente. Isso sempre prezando o benefício do usuário, não do anunciante. Por quê? Porque para eles o importante é as pessoas estarem dentro da plataforma. Se não tiver usuário, não vai ter anunciante. Exatamente. Mas esses anúncios de golpe, uma cliente minha, ela caiu num golpe agora recentemente também, que ela foi alugar uma casa, né, para passar acho que aniversário de casamento com o marido. E aí ela pagou metade de tudo e quando foi ver, o anúncio era falso. E ela até falou, poxa, meu, é tão... E ela é dona de sex shop, né? Ela falou, caramba, é tão difícil pra gente anunciar. E aí o cara anuncia e dá golpe. Então, Só que assim, esses anúncios, eles duram muito pouco. É coisa de 24 horas e já cai. É compreensível. E outra coisa, que eu acho que é importante também. Cara, o Facebook ainda é o lugar. Porque assim, Que vão aparecendo plataformas. Não, porque o Instagram, o pessoal usa mais pra ver meme, que nem você falou. E o Face você usa também pra ver meme, mas você vê bastante anúncio e tem conversão por lá. Ou o Instagram também é um... Então, aí depende muito. Depende do tipo de produto que você está vendendo e onde seu público está. Por exemplo, pessoas que mexem no Facebook são a partir de quantos anos? Por exemplo, eu praticamente não mexo no Facebook. Eu tenho Facebook porque eu preciso ter Facebook para ter a minha página de anúncio para anunciar. Mas eu acho que eu não tenho nem o Facebook instalado mais. Não sei nem quanto tempo eu não mexo no Facebook. Eu tenho 34 anos. Se a gente pegar aí a molecadinha de 25 anos, molecada de 25 anos, meu Deus, nem mexe, né? Eu tô velho, né? De 25 anos para trás, não tem Facebook, é só Instagram. Então eu estou vendendo um produto, por exemplo, eu tenho um brownie lá, os brownies. Quem gosta de doce? Quem gosta de doce é pessoas até 30 anos, por exemplo. Vale a pena eu anunciar para quem está no Facebook? Talvez não, porque quem está no Facebook, a maioria das vezes é a tiazinha. É aquela senhorinha do WhatsApp. Ela quer um corega para fixar a dentadura dela. Exatamente, entendeu? Então assim, mas o importante é o quê? Quando você inicia, que aquela conta ela não tem um histórico ainda para você analisar,
A gente anuncia nas duas plataformas, Facebook e Instagram. A metragem. Aí depois eu verifico, olha, onde que eu estou tendo conversão? Olha, eu estou tendo mais conversão no Facebook. Aí eu mantenho o Facebook. E dependendo da quantidade de conversão, eu mantenho os dois, eu diminuo a verba de um e aumento a verba no outro. Perfeito. Ah, não, o Instagram converte muito mais, então eu vou anunciar, eu vou gastar muito mais no Instagram. Sim. O Facebook não me converte nada, então eu vou anunciar só no Instagram. Sim. Entendeu? Às vezes muda muito, ó, por exemplo, Instagram. Eu tenho o tipo de produto que converte muito no Reels e não converte no feed de jeito nenhum. Então eu não anuncio no feed, eu anuncio só no Reels. E Reels e Story. Agora não, tem produto que dá muito bom no feed. Então eu anuncio no feed. Entendeu? É uma coisa de ir analisando, vai jogando Exatamente. E vai vendo onde está tendo mais. Inteiro, né? É muito dinâmico, né, cara? Então, muito aí é aquela coisa que eu te falei. Você ser um gestor de tráfego, onde você sobe um anúncio é uma coisa. Agora, onde você sabe, tem o fim. Porque isso aí, meu, de verdade, você vai pegar... Nas mentorias, os caras, eles ensinam a você depender das mentorias. Tá. Porque se eu te entrego e te ensino a você raciocinar, Acabou. cara, você não precisa renovar. Não precisa mais de você. Não precisa renovar. Então eu vou te ensinar o quê? Eu vou te ensinar a você criar a campanha, vou te ensinar como analisar, do jeito que eu analiso, eu vou te dar o passo a passo. Então segue o passo a passo. Então a pessoa ela fica engessada ali. Fica naquela forma. Entendeu? Assim. Só que eu sou muito curioso. Então eu sempre gosto de buscar coisas. Eu sou muito questionador. Então eu comecei a descobrir que o que vende não é o tráfego. O que vende é a abordagem do cliente. Cara, de verdade, se eu fizer um anúncio aberto aqui, homem e mulher, de 18 a 60 anos de idade, o Facebook vai mostrar para homem e mulher de 18 a 60 anos de idade. O meu produto vai vender. Por quê? Porque eu faço com que o meu cliente, eu oriento o meu cliente a ele fazer um criativo que passe a mensagem da forma certa. Então, a pessoa de 18 anos que viu o meu anúncio, ele vai pular. O de 20 que viu o meu anúncio vai pular. O de 30 vai pular. Quando chegar no de 40, que é o que eu quero alcançar, ele não vai pular, ele vai segurar, porque ele vai entender que a mensagem é para ele. Entendeu? Então, assim, é importante eu segmentar dentro da plataforma? Porque isso aí também ajuda. Mas também é importante eu segmentar no meu criativo. É importante eu segmentar dentro da cartela de cliente da cartela de cliente do meu cliente. Sim. Porque imagina que assim, você tem você tem uma lista com 1.000 clientes. Cara, esses seus 1.000 clientes a gente consegue transformar em 1 milhão. A gente joga pro Facebook e fala assim, olha, tá vendo essas 1.000 pessoas aqui? Eu quero que você mostre o meu produto exatamente para esse perfil de pessoas. E ele vai mostrar para 1 milhão de pessoas parecidas com aquelas. E, cara, é surreal. O Facebook, ele sabe mais de você do que você. Isso eu sei. Ele sabe mais. Ele não me ofereceu Viagra, pô. Aí. Você nem tava ainda na ideia de... Eu nem queria. Isso é legal, sabe por quê você fala isso? Porque, meu, existe 3 tipos de público. Existe o público de topo de funil, que é aquele público que nem... Por exemplo, você é o público de topo de funil. Você nem sabia que você precisava de Viagra. Exato. E aí tem o meio de funil, que é aquele cara que nunca tomou Viagra, mas ele já sabe que ele precisa. Certo. E tem o cara que já toma, que já é acostumado a tomar. Ele já sabe que ele é usuário. Entendeu? Quem que é o melhor público? Na minha concepção, o usuário. O usuário, o cara que já tá só que ali. todo mundo anuncia pra esse cara. E o resto Imagina usuário, sim. quanto que é vender pra esse cara. É muito caro. Todo mundo anuncia pra ele. Uhum. Aí eu tenho o cara que é o meio do funil, que é um cara que ele sabe que ele precisa tomar, mas ele ainda não toma, ele ainda tá ali. Caraca, eu quero, mas eu tenho medo, eu quero, mas eu tenho medo. E aí, esse cara aqui, tem bastante gente anunciando pra ele ainda. Só que já é mais barato. Só que já é mais difícil de você vender pra ele. E tem aquele cara que tá lá no topo, que ele ainda não sabe. Você não sabe o que você precisa. E aí eu imagino... a ideia. Aí eu chego pra você e falo assim, olha... Cara, toma o Viagra. Sabe por quê? Porque o Viagra, ele vai te transformar num garoto de 22 anos. Me dá 1 quilo. E você... Imagina você chegar em casa todos os dias e sua esposa te receber com um prato de comida quentinho na mão, porque você toda noite deixa ela feliz. Já era. Aí você vai falar, caraca, é verdade, né? Tá bom, então, vou comprar. Aí você compra de mim. Só que aí você fala assim, caraca, foi muito bom. E eu só estou tomando porque o Arnaud me indicou. Uhum. Eu vou comprar de novo. Você só que aí aparece o cara
que quer... Ela falou, não, eu tenho uma mais barata. Eu falei, não, pô, você é louco, o Arnon me ajudou, eu vou comprar com ele de E novo. o dele é garantido. Então eu crio uma comunidade. Sim. Ótimo. Então todos os meus clientes, eu crio uma comunidade, eu trago, e aí você não compra mais um Viagra. Você compra um Viagra do Arnon. Do Arnon, exatamente. Entendeu? Você não quer mais um Viagra. Quanto que tá o Viagra, mano? Então, eu não sei ainda. Não sei ainda. Eu já tinha passado pra ele que o seu Viagra é bom, porra. E a... É o bonde do Tadala. agora é o Tadala que tá na alta, né? E eu passo isso pros meus clientes de sex shop. Top. Porque, você vê que sex shop que vende, tipo, todo dia muito. Tem sex shop que não vende nada. Pô, é o mesmo produto. E o cara que vende muito, ele vende mais caro do que o que não vende nada. Aí eu te pergunto, por quê? Porque ele não vende o produto, ele vende a experiência, mano. Ele tem uma comunidade. Top. Ele tem uma comunidade que só compra dele. Não importa. Ele criou a fidelidade. Ele cria a fidelidade. dos clientes. E é isso que eu faço com meus clientes. Eu ajudo meus clientes a terem uma abordagem certa. Essa cliente que eu falei pra você, que eu tinha comentado com você antes que eu fui visitar ela, Tá. a abordagem dela é surreal. Ela transformou totalmente a visão de sex shop. Show. Então, quando você entra na loja dela, você está entrando num sex shop, mas, cara, o ambiente ele é tão agradável, ele é tão receptivo, que parece que você está numa loja de brinquedo. Que literalmente, que na verdade é, Não né? deixa de Não ser, deixa né? de Não deixa ser, de né? ser, não deixa de Mas ser. assim, você se sente tão à vontade, tão bem naquele local, porque quando você entra no sex shop, parece que você tá indo comprar droga. Você tá aí, você entra naquelas escadinhas assim, ó. Exato. E aí você vai lá e olha, assim, não tem ninguém vendo, você entrando, saindo. E as escadinhas com portões, né? É. Abre um, entra, fecha. Abre outro, entra, Exatamente. fecha. Eu não vou sair daqui. As pirocas vão me pegar. Entendeu? E no caso dela, não. Imagina, o sex shop dela é o primeiro sex shopping em shopping do Brasil. Caraca, mano. Eu Em acredito shopping, que é cara. o único, em shopping. Não, realmente. E agora ela inaugurou a segunda loja em outro shopping. Por que ela consegue fazer isso? Porque os shoppings não querem, porque é muita exposição. Sim. Porque a abordagem dela é diferente. Então, quando ela vai mostrar o produto dela, ela não mostra um produto. Ela se preocupa em passar uma mensagem de quê? De autocuidado, de autoconhecimento, de saúde emocional, de saúde sexual. Isso aí é uma abordagem que você faz para aquela pessoa onde ela... É aquilo que eu falei para você. O marketing é sobre pessoas. E a pessoa ela vai justificar a compra dela. Top. Então, primeiro você fala que aquilo ali vai dar um benefício para ela e ela se justifica. Pô, por exemplo, você precisa desse telefone? Você não precisa desse telefone. Mas você vai falar, não, eu preciso sim. Por quê? Porque você justifica isso para você que você precisa. Na verdade, não precisa. Você viveu quantos anos sem telefone? Bastante. Entendeu? Só que nós buscamos justificativas para dizer, não, eu não comprei por luxo, eu não comprei porque eu gasto, porque eu sou compulsivo. Eu comprei porque eu preciso. E aí a pessoa compra um produto de sex shop e fala assim, não, eu comprei porque é autocuidado, é autoconhecimento, Sim. é saúde íntima. E na verdade o que a pessoa busca de verdade é melhorar aquilo que ela já tem. Ela quer melhorar o prazer. Sim. Entendeu? E é essa abordagem que tem que ser feita dentro das plataformas para você não tomar bloqueio. Top. Entendeu? Maravilha. É essa Muito bom. abordagem. Pô, Ou muito seja, bom. você quer anunciar sex shopping? A gente tem a pessoa Uau. certa. Eu. É Meu isso aí. brother, olha, eu quero agradecer. Você tem mais alguma pergunta? Não. Desculpa. Quero te agradecer. Foi muito instrutivo e muito gostoso o papo. Tá? Eu gostaria que você deixasse seus contatos para o pessoal poder conversar contigo. Tá. O meu Instagram é @arnonferro, ARNON Ferro. E o meu telefone aí, se quiserem entrar em contato aí diretamente no meu WhatsApp, o DDD é 11. O telefone é 94979-5987. E em agradecimento aqui que a gente está aqui no Vem Quem Quer, eu vou presentear, tá, os seus telespectadores que estiverem precisando com uma consultoria gratuita, tá? Então vai ser gratuita. Não, lógico, vai ter que adaptar a agenda, né? Porque Exato. eu tenho que encaixar ali os horários. E eu vou dar como eu tinha comentado, que as pessoas precisam de uma boa plataforma para também anunciar sem ter restrição, principalmente se for produtos mais sensíveis, né? Eu vou deixar também as pessoas que entrarem em contato, eu vou oferecer uma loja pronta, tá? Ok. Para essa pessoa, para ela só cadastrar os produtos dela e começar a vender, Ok. gratuita, ela não vai pagar nada por isso. E também, se ela quiser, aí tem a versão gratuita da loja que ela pode utilizar sempre aí Sem dor de cabeça. sem dor de cabeça. E aí tem uma versão paga, né, que tem alguns outros benefícios
que ela também consegue, eu consigo disponibilizar para ela 20% de desconto na assinatura, Show. que é muito barato. Ela vai Show. pagar em menos de R$30 por mês. Show, pô. Tá? Mas Campeão. tem a gratuita também. Para quem tá iniciando, a gratuita já é super já, legal. já atende Tá? tranquilamente. Então eu vou dar de presente aí pro seu telespectador essa Boa. loja, tá? E essa consultoria aí para quem quiser tirar dúvida de Show. como começar, como escalar. Eu vou Aí, assistir. Ó, eu vou assistir Eu vou também. assistir pra ganhar. Você não tem mais desculpa para não ter sua loja, tá? Então, Zero desculpas, zero verdade. desculpa. Não tem. Entendeu? Só se for braço curto mesmo. Exatamente. Aí é dinossauro Não pode já falar? era, né, Não cara? pode falar isso aí, né? Pode falar. Tá? Então, meu irmão, obrigado. Deus te abençoe. Espero que a gente venha outras vezes aqui contigo para tirar outras dúvidas, né? De outras situações. Ah, vai ser um prazer. Eu agradeço muito. Eu vou deixar uma mensagem, tá, para as pessoas que te Ok. assistem, o que vocês forem... Qual câmera que eu consigo Essa olhar aqui é para a falar sua, diretamente essa com as aqui. pessoas? O que você for fazer, faça em benefício das pessoas. Toda vez que você dá pro universo, o universo te devolve em dobro. Então, não importa a religião, não importa no que você acredita. Faça pelos outros e você vai receber uma recompensa em volta. Então, seja produto, seja serviço, o que você estiver oferecendo, ofereça para ajudar. E é isso, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Muito bom. Fernandão, valeu, meu brother. Meu irmão, sempre muito bom estar Top aqui demais. com você. A gente tá Obrigado. Tamo sempre junto aí. Sempre. Muito bom. E vamos nessa. Então, Bora. galera, opa, aqui eu sempre troco, vou pra Não, lá. essa aqui é a nossa aqui, ó. É. Deus abençoe vocês, muito obrigado por estar conosco. E olha, não perca essa oportunidade, tá? Vai, liga pro brother, pro Arnon, que ele vai te atender muito bem, é um cara nota 10, é um cara que manja, que conhece. Não, mostrou muito entendeu? conhecimento, né? Não preciso falar, né? Vocês estão vendo aí. E até o próximo. Vem quem quer. Vamos nessa. Bora! Yo! É nóis. Bom.